Dando continuidade à história, Um Mercador e o Deserto, escrito por André Ariel. Quinta parte. Joseph estava com as pernas adormecidas e segurava o mais forte que podia no animal. Se caísse, estaria morto. Durante o caminho, olhou para o lado e viu seu pai em outro camelo. Um escorpião me pegou, meu pai, comentou o rapaz. E por que você não o pegou primeiro? Perguntou o pai. Eu não o vi. E o que você precisava para vê-lo? Estava muito escuro. Não tinha como enxergar nada. Não, meu filho. Ainda havia alguma luz. Se tudo estivesse completamente escuro, você poderia vê-lo. Só no vazio é que você encontrará o que quer. Procure no vazio, meu filho. A resposta está na água, disse uma mulher que estava em um camelo, só que do outro lado. Era sua mãe. Ela sorria e estava linda. Joseph começou a chorar ao vê-la. A resposta está na água, meu filho querido, repetiu a mulher. Ele fechou os olhos e caiu sobre o pescoço do camelo. Ficou semiconsciente até chegar às imediações da cidade. Um grupo de jovens o viu e alguns homens foram chamados para ajudar. Rapidamente eles foram até ele e o trouxeram para dentro de uma casa. Ele balbuciou algo sobre escorpião e a sua perna. Os homens tiraram suas vestes e acharam a picada. Felizmente, o cobertor que estava enrolado sobre ele o protegeu de uma carga letal de veneno. Mesmo assim, ele sofria por um bom tempo dos efeitos da picada. Joseph abriu lentamente os olhos, sua boca estava seca e sentiu muita sede. Alguém o ajudou a levantar um pouco a sua cabeça e lhe deu um pouco de água. Tome, querido, beba devagar. Seu coração disparou, abriu completamente os olhos e virou-se para quem lhe segurava sua cabeça. Era Hasna. Meu Deus, eu estou vivo ou morto? Tanto um quanto o outro, zombou a moça. Mas como? O que houve? Você foi picado por um escorpião, mas conseguiu chegar vivo até aqui. Só desmaiou quando os homens o pegaram. Eles me conhecem e sabem que você é meu noivo. Então me avisaram e aqui estou eu para cuidar de você. Joseph sorriu, mas fechou a cara na mesma hora ao sentir dor. Lentamente sentou-se na cama e pegou Hasna pelos braços. Sua feição era de aflição, porém não era pela dor. Meu camelo, minhas mercadorias, onde estão? Calma, meu amor, tudo está muito bem guardado. Os homens levaram tudo para o seu quarto e o seu camelo está bem tratado agora. Eu dei algum dinheiro para os homens, dinheiro que você deixou comigo, lembra-se? Joseph suspirou aliviado. Estava vivo e continuava com as suas mercadorias, e nos braços de sua amada. O que mais poderia querer? Os dias se passaram e Joseph recuperou-se quase que completamente. Ficou apenas com uma pequena marca na parte de trás da coxa e passou a mancar levemente, como se repuxasse um músculo ao dar um passo. Montou sua barraca e vendeu toda a sua mercadoria em poucos dias. Levantou uma excelente quantia de dinheiro. Estava muito feliz e vivendo bem ao lado de Hasna. Ainda não tinha se casado e a garota continuava morando em seu pequeno quarto. Passaram-se algumas semanas desde que Joseph voltou e, com o dinheiro que fizera, comprou mais mercadorias em uma aldeia mais próxima e continuou a fazer pequenos negócios. Ia levando a vida e começou então a fazer os preparativos para a festa de casamento, para finalmente poder ficar junto a Hasna. A garota ficou eufórica e quis organizar tudo.
Joseph também entrou na empolgação dela e juntos prepararam uma bela cerimônia. No dia da festa, todos os amigos, parceiros de negócios e vizinhos estavam presentes. Foi um dia muito especial para ambos. Muita diversão, bebida e boa comida. Música, dança e os votos de todos para que Alá abençoasse o casal e os filhos que viriam. No final, já à noite, os dois se afastaram e foram para o quarto que Joseph alugara especialmente para que morassem agora. Um amplo quarto bem decorado com belos tapetes e almofadas forradas com o melhor tecido da região. Aquela foi a noite mais especial que Joseph teve, pelo menos até aquele momento de sua vida. Lá fora, apenas a noite. Ao fundo, o deserto. E no céu, a lua como testemunha silenciosa de tudo o que acontecia nessa terra tão árida, mas tão cheia de vida. Joseph começou a formar uma comitiva. Escolheu bons homens, encarregou-se pessoalmente de obter bons animais e de repassar, passo a passo, tudo o que teria que levar para sua jornada. Lembrou-se muito de Siraque. Não havia percebido, mas sabia muito sobre a forma de organizar e liderar uma expedição como esta. Não bastava apenas ser filho do deserto, tinha que saber aspecto do cotidiano, as armadilhas da natureza e dos homens, e isso só vinha mesmo através de experiência e de maturidade. Agradeceu ao velho Siraque em pensamento e programou o início da viagem para o próximo mês. Os dias se passaram em um aperto no seu coração. Não o deixava mais dormir tranquilamente à noite. Nunca havia sentido tal pressão. Imaginou ser amor, mas o amor devia doer assim? Talvez sim. Começou então a entender um pouco mais sobre o amor, ou pelo menos o que ele achou ser o amor. Na véspera da viagem, Joseph não conseguiu dormir. Olhou fixamente para Hasna enquanto ela dormia tranquilamente. Quis guardar com ele cada pedacinho dela. Ela estava deitada de lado, virada para ele. Olhava para os seus pés, delicados, bonitos e pequenos. Suas pernas lisas e bem morenas. Seu quadril, sua barriga, seus seios, pequenos e maravilhosos. Seu rosto sereno, os lábios, o volumoso cabelo negro como a noite. Respirou fundo e pediu a Alá que a protegesse em sua ausência. A noite passou e ele se levantou para se encontrar com os homens. Tudo já estava pronto e só precisavam partir, iniciar sua mais importante jornada. Joseph se despediu de Hasna, que chorava por dentro e por fora. Ele sentiu que ela realmente estava em dúvidas quanto à ideia da caravana, mas agora não havia mais volta. Ele teria que partir, e seria naquele momento. Joseph deu-lhe um beijo com muito amor e carinho, despediu-se dela, subiu em seu camelo e deu ordem aos homens para partir. Os homens gritaram e levantaram seus braços, fazendo uma pequena comemoração pela partida. A adrenalina corria pelos seus corpos e cada um daqueles homens também procurava sua própria glória, sua fortuna pessoal, seu próprio oásis. Foi assim que começou a primeira caravana de Joseph, a primeira de várias ao longo do tempo que seguiria. E os meses se transformaram em anos. Joseph fez verdadeira fortuna com o comércio. Durante 3 anos acumulou dinheiro e quanto mais ganhava, mais animais ele comprava e maior era o seu volume de compras. Vendia mais e ganhava mais dinheiro. Adquiriu um verdadeiro exército de homens à sua disposição.
comprou um verdadeiro palácio e Hasna vivia como uma rainha. Seria uma eterna lua de mel, contudo, era raro que o casal estivessem juntos, já que Josepher vivia mais nas areias do deserto do que em sua própria casa. Os negócios não podiam parar, uma vez que ficavam cada vez mais prósperos. Josepher só pensava em como ampliar os seus horizontes. As areias estavam pequenas demais para o seu potencial. Queria ir para um grande centro urbano, transferir seus negócios e fazer a fortuna de um rei. Hasna gostava da ideia de partir daquele povoado. Não que lá fosse pequeno, mas gostava de pensar em morar em um palácio cheio de servos em uma cidade grande. Sentia-se com o peito estufado e ficava muito orgulhosa só de imaginar outras mulheres lhe invejando. Ali onde estava já não havia mais o que ostentar. Por mais que tivesse bens e novos presentes, todo já estava acostumado à sua riqueza e luxo. Já Josepher não queria ostentar, porém passou a sentir um gosto pelo poder como nunca havia sentido antes. Poder sobre os homens, sobre os negócios e até mesmo sobre os seus animais. Queria possuir o máximo que conseguisse: bens, casas, animais e um exército de gente. Ele sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, pois sabia que as vidas de muitos homens e suas famílias dependiam diretamente dos seus negócios. Afinal de contas, quanto mais ele tivesse sucesso, mais aqueles que o rodeavam desfrutariam disso. Josepher sabia de sua importância e orgulhava-se disso. Gostava de pensar que tratava os homens de forma justa e honesta e era amigo deles, lhes confiando seus segredos e até mesmo a sua vida. Alguns anos mais se passaram e ele resolveu se mudar para uma grande cidade. Hasna estava mais bela do que nunca. Aquele encanto quase que infantil de quando Joseph a conhecera se transformou em uma beleza de mulher selvagem como o deserto, bela e misteriosa como a noite. Joseph comprou um verdadeiro palacete na maior cidade a leste de onde estavam. Antes disso, ele fez alguns testes vendendo seus tecidos por lá, ostentando muito sucesso. Sua fama de comerciante havia se espalhado pelo deserto. Todos queriam um pouco do que ele conseguira para si. Joseph teve que aprender a lidar com pessoas interesseiras, invejosas e pedintes de todo tipo. Porém, o já homem feito Joseph acreditava que Alá o tinha colocado ali para ajudar a prover aqueles pobres homens, e quanto mais recebesse, mais ajudaria. Nos meses antecedentes à mudança, Joseph conheceu Benetá. Era um homem jovem, contudo maduro, forte e com pulso firme com os outros homens. Benetá virou o braço direito de Joseph, pois visto que o rapaz tinha experiência com planejamento de expedições, sua ajuda foi fundamental para a preparação da mudança, tanto da residência quanto de toda a parte comercial de Joseph. Joseph conversou com Beneta longamente nas últimas semanas até a sua mudança, e o jovem lhe deu muitas ideias. Ele era um homem direto e muito ambicioso. Deu ótimas sugestões a ponto de fazer com que Joseph se sentisse que tinha se acomodado, apesar de continuar trabalhando muito, e isso lhe assustou. O comerciante olhou o jovem e viu a si mesmo anos atrás. Imaginou que talvez estivesse perdendo a criatividade ao continuar fazendo a mesma coisa ano após ano, mesmo que isso lhe continuasse lhe trazendo muito dinheiro. Beneta falou-lhe sobre a ideia de vender joias,
só que usando pedras não preciosas, porém com aparência de serem autênticas. Poderiam lucrar uma fortuna com isso junto com os tecidos. Joseph riu por dentro quando ouviu a ideia, porque não tinha pensado nisso antes. Ainda mais ele que usara em seu peito por anos a fio essa mesma ideia que esse jovem lhe apresentava agora. Joseph concordou em procurar alguns ourives para formularem joias como as dele. Beneta ficou eufórico e disse que começaria a procurar um bom ourives assim que eles se mudassem. A mudança foi um evento à parte na vida de Joseph. Foram 40 camelos só levando objetos particulares e muitos homens armados que protegeram o comboio. O próprio Joseph havia levado Hasna dias antes, junto com outras mulheres que a serviam, e voltou a tempo de liderar a mudança. Foi uma viagem sem grandes incidentes. A carga de um dos camelos se soltou, quebrando 2 grandes vasos e deixando alguns tapetes cheios de areia. Joseph ficou irritadíssimo com tal descuido e culpou o garoto que conduzia o animal pela falta de cuidado em prender a mercadoria. Fora isso, não houve maiores problemas. O clima estava ótimo e os homens cumpriram bem os seus papéis. Mas não foi uma jornada fácil para Joseph. Ele estava extremamente impaciente e irritado. Ficou todo o tempo preocupado com ladrões, tempestades de areia ou que poderia morrer durante a viagem. Assim que entrou com sua comitiva na cidade, respirou aliviado e dirigiu-se ao seu palácio particular, bem no centro. Ao terminar o dia, deitou-se em seu novo quarto acompanhado por Hasna. Deu um longo suspiro e estirou-se por inteiro. Chegamos em casa, minha querida. Agora vamos enchê-la de filhos e seremos muito felizes. Hasna deu-lhe um longo abraço e o beijo apaixonadamente. Depois ela levantou-se, olhou bem nos olhos dele e tirou vagarosamente a sua roupa. Um mês após a mudança, Beneta apresentou sua ideia para Joseph. Mostrou-lhe todo o roteiro já pronto, onde comprar o ouro, como misturá-lo sem que ele perdesse suas características, onde arrumar as pedras que pareciam com joias e quem poderia cortá-las e quem poderia fundir o ouro. Arrumou também um artesão para confeccionar os modelos de joias. Tinha pensado também em onde vendê-las e qual a margem de lucro teriam. Joseph ficou entusiasmadíssimo com tudo isso e deu um grande abraço em Benetá, que se surpreendeu. Fazia muito tempo que os olhos de Joseph não brilhavam daquela forma. Vamos começar agora mesmo, ordenou Joseph. Ótimo, eu quero lhe dizer que eu estou muito feliz com Alá tê-lo colocado em meu destino, afirmou Benetá com a mais profunda sinceridade. Alá nunca nos deixa na mão, completou Joseph. Temos que comemorar o início de nossa nova sociedade, anunciou animadamente Benetá. Que sociedade? Indagou Joseph, encarando Benetá de maneira distante. Como assim, Joseph? Estamos montando esse negócio juntos, não estamos? Questionou o jovem atônico. Não, é lógico que não. Eu é que estou montando, pois é eu que vou bancar tudo, não é? Ou você tem metade do dinheiro para fazermos juntos? A menos que eu tenha entendido errado. Eu não tenho nada. Você sabe muito bem disso. Mas eu vim com toda a ideia e tenho meu trabalho. Eu montei tudo. Arranjei o mais difícil. Agora é só investir e tirar o lucro. E não seja por isso. Eu posso lhe pagar o quanto você quiser depois que o negócio crescer. Cobre o quanto quiser, respondeu Benetá com a voz ofegante pelo nervosismo. Não, eu não tenho interesse.
Se você quiser, deixo gerenciando o negócio e lhe pago muito bem. Mas eu não preciso de sócios, ainda mais quando eu tenho o que nenhum sócio tem, o dinheiro. E se quiser tocar o negócio sozinho, fique à vontade. Se quiser um sócio, eu topo. Mas se você não entrar nesse negócio, entro eu, limitou-se Joseph. O estômago de Beneta se revirou. Ele não acreditava que estava ouvindo aquilo. Segurou as lágrimas e também o punho. Queria chorar de tristeza e dar um soco na cara de Joseph de raiva. Então está bem, meu amigo. Eu trabalharei para você. Deixarei você mais rico do que nunca. E se você abrir o seu coração para mim, me dará também o que me pertence. Respondeu Beneta, controlando a raiva que crescia a cada palavra que pronunciava. Joseph abriu-lhe um grande sorriso e apertou sua mão, abraçando-o em seguida. Beneta não sentia mais raiva. Era ódio puro. Um ódio que as areias do deserto estariam prestes a testemunhar. Os meses se passaram e Joseph continuou seus negócios. Viajou sem descanso e raramente desfrutou dos prazeres do seu palácio e de sua esposa. Sempre que voltava, ouvia lamentações de Hasna, que lhe cobrava sua companhia. Joseph lhe dizia que assim que ela tivesse filhos, tudo mudaria. Ela não sentiria mais a sua falta e teria o que fazer. Mas Alá nunca lhes enviou nenhum filho. Ele não sabia o motivo, mas nunca ousou questionar a vontade do Criador. O negócio com as joias foi além do esperado. Beneta criou uma verdadeira febre de consumo com as suas joias. Ele acompanhou de perto todo o processo e informou cada passo a Joseph. Teve muitas oportunidades de negligenciar a contabilidade e falsificar a prestação de contas, mas nunca o fez. Recebia um bom salário e alguns agrados de vez em quando. Em uma dessas prestações de contas, na casa de Joseph, Beneta disse que começaria a trabalhar em um novo projeto, mas que desta vez tinha dinheiro suficiente para tocá-lo sozinho. Para isso, deixaria de trabalhar para Joseph. Havia um tom de alívio na voz do jovem aspirante a comerciante. Ele queria produzir e colher os próprios frutos ao invés de repassá-los a outra pessoa. Joseph sentiu um arrepio subir-lhe pelas costas. Não poderia ficar sem Beneta. Ele estava tocando os negócios das pedras e, quando tudo parecia estar em seu melhor aproveitamento, ele ainda conseguia melhorá-lo. O jovem nunca se acomodava e vivia pensando em novas ideias que sempre davam certo. Não, respondeu Joseph, levantando-se de sua almofada. Você não pode ir, meu amigo, mas é lógico que eu posso, respondeu calmamente Beneta sorrindo. Espere, eu tenho ótimos planos para você. Você pode lucrar muito. Vamos ser sócios nesse novo negócio que você pensou. Com o meu dinheiro e reputação, você alcançará seu dinheiro muito mais rápido do que sem mim. E eu posso aumentar os seus ganhos com as pedras também. Beneta entrou naquela casa decidida a parar de trabalhar para Joseph, apesar de todo o ódio que nutriu durante algum tempo. Sentiu-se livre para poder enriquecer às suas próprias custas. O tempo cura tudo, mas ao ouvir a proposta de Joseph, não pôde deixar de sentir raiva novamente. O único interesse daquele homem era o de não perder dinheiro, ou melhor, não queria deixar de ganhar, já que nunca perdia em nada. Veja tudo isso à sua volta. Você pode ter tudo isso um dia, disse Joseph, abrindo os braços e girando ao redor de si mesmo. Beneta ia negar o acordo, porém, imaginar ter algo muito precioso seduziu a sua imaginação. Ele levantou-se e selou um aperto de mão com Joseph.
Temos um acordo então, afirmou o jovem. Joseph sorriu e chamou Hasna. Ao lhe contar a novidade, a esposa lhe questionou se essa nova parceria faria com que ele tivesse mais tempo para ela. O marido lançou-lhe um severo olhar de reprovação e ordenou que ela se retirasse. Hasna foi direto para o seu quarto, onde se deitou e chorou. Os meses que se passaram fizeram com que o dinheiro de Beneta se multiplicasse como uma tempestade do deserto, de maneira avassaladora, passando por cima de todos os obstáculos sem perder a força. Joseph ampliou mais e mais os seus domínios comerciais. Trabalhou como nunca e foi mais exigente com seus homens. Exigente, mas justo à sua maneira. Hasna estava cada vez mais infeliz. Circulava pelo palácio repleto por obras magníficas e caras, tapetes, quadros, vasos e móveis feitos sob medida, artigos de luxo que impressionava todos os que entravam na sua residência. Ela questionou sua própria vida, tornando-se cada vez mais confusa. Quanto mais tinha, mais infeliz ela ficava. Não entendeu o que faltava em sua vida. Desde pequena sempre sonhara em se tornar uma princesa, ser rica e amada, ter filhos e uma vida próspera. Mas isso era prosperidade? Ela virou uma princesa, tinha seu próprio reino e pessoas para comandar, e sabia que era amada. Então, o que faltava? Filhos? Sim, isso faltava, mas ela sabia que não era isso que lhe traria a felicidade que procurava. Sua vida era muito boa quando começou a viver com Joseph. Participava dos seus planos, dava palpites e ideias. Em algumas ocasiões até viajou com ele. Em certo momento de sua vida, acreditou que o dinheiro era tudo, mas percebeu então que o que lhe faltava naquele momento era simplesmente tê-lo ao seu lado, compartilhar a sua vida com ele, estar ao seu lado. Suas joias não conseguiam suprir a falta do seu marido. Certa tarde, Beneta levou parte do pagamento de uma das lojas até a casa de Joseph. Estava escoltado por 3 homens armados. Nunca saía sem escolta. Os homens ficaram esperando na grande área aberta e o jovem comerciante entrou para ser recebido por uma das empregadas. Ela o levou até a sala principal, onde ele aguardou por Hasna. Olá, Beneta. Olá. Aqui está o pagamento que eu prometi deixar para Joseph. Ele ainda não retornou? Não. Ele programou sua volta para hoje, mas você sabe como são essas viagens longas. Eu não o espero mais. Quando ele chega, ele chega. Desabafou a mulher sem esconder o seu ressentimento. Bem, eu não vou me demorar. Apenas diga a ele para me procurar quando chegar. Não, espere. Fique e me acompanhe em um chá. Você não faz a mínima ideia do que é ficar sem ter com quem conversar. Como assim, ninguém? A casa está cheia de gente. Hasna riu. Criados não conversam. Concordam com tudo o que eu digo. Não falam o que sente com medo de perderem o emprego. Não são sinceros. E eu preciso de alguém sincero, por favor, suplicou ela sorrindo. Um leve frio subiu pelo estômago de Beneta. Ele nunca havia percebido que por trás daquele castelo encantado havia uma mulher desesperadamente precisando de atenção e de carinho. Joseph voltou alguns dias depois do previsto. Trouxe 3 camelos carregados só com presentes para Hasna. Ela ficou feliz em revê-lo e lhe cobriu de beijos e abraços. Venha ver o que eu lhe trouxe, revelou o marido. Eu não quero nada, só quero você, confessou a mulher, abraçando-o bem forte. Não, a mim você já tem. E desvencilhou-se dela. Venha ver,
Eu gastei uma fortuna nas coisas que eu comprei. Venha, venha! E a tomou pela mão, levando-a para fora. Ela relutou em ir, mas ele a puxou. Vamos, venha, minha querida. Eu tive tanto trabalho em arrumar tudo isso para você. Joseph e Hasna desceram ao pátio e ele mostrou demoradamente cada valiosa peça que tinha comprado. Hasna sorria por fora, mas estava triste e furiosa por dentro. Queria dizer a ele para parar com tudo aquilo e dizer como sua vida estava sendo infeliz, mas ele não a entendia. Achava que podia comprar a sua felicidade. Bem, não podia mais. Joseph prosseguiu em pequenas viagens enquanto Benetá ficou à frente dos negócios de joias. As visitas do jovem ao palácio tornaram-se mais frequentes, para alívio de Hasna, que encontrou algum alento em seu vazio interior. Benetá e Hasna passaram a conversar sobre tudo, e ela reviveu a sensação que tinha com Joseph em sua juventude. Só que desta vez, sem a ganância e a ilusão que a riqueza oferece. O jovem, por sua vez, recebeu da mulher o acolhimento que Joseph não teve quando tinha a mesma idade. Ela não o apoiou com ideias de negócios e dinheiro, mas apenas com sentimentos legítimos. Por conta disso, a amizade naturalmente transformou-se em algo mais autêntico e mais carinhoso. E, é claro, escondido e proibido. Quando Hasna descobriu que estava grávida, Joseph não estava por perto para compartilhar da novidade. Foram 7 anos juntos até que Alá os abençoasse com um filho. Mas a descoberta não fez com que Hasna ficasse feliz. Ela estava apavorada e queria esconder o fato de todos. Ela teria muito tempo para planejar o que faria de sua vida. Joseph partira apenas 4 dias em uma de suas caravanas mais longas. Seriam praticamente 4 meses longe de casa. A jovem mulher chorou sem parar por toda a tarde. Já no final do dia, sentou-se em sua cama e respirou fundo. Já não havia mais lágrimas dentro dela. Depois de se acalmar, levantou-se e foi até a janela, onde notou que o sol estava quase se pondo. Pensou em Joseph. Ele devia estar vendo esse mesmo sol. Lembrou-se de como ele amava essa hora do dia e pediu a Alá que o ajudasse. Vendo aquele sol alaranjado e majestoso, lançou um beijo de compaixão a Joseph e pediu ao deserto que enviasse o seu marido sua mensagem de perdão. Pediu a Alá que se encarregasse do resto. O que tinha que ser, será. Em um ponto distante, Joseph era acompanhado pelo mesmo sol, que lhe acalentava e confortava todos os dias. Sentiu calor em seu coração e uma leve brisa o envolveu. Joseph, porém, nem percebeu que o sol estava se pondo. Seguiu em frente com a preocupação de chegar o mais rápido possível, apreensivo com possíveis assaltos e fazendo contas mentais. O mercador não tinha mais tempo para apreciar o crepúsculo, que continuavam diários, mas já não faziam mais parte do seu olhar. As longas conversas com o velho Siraque ficaram para trás, como dunas de areia que se esvaziam ao longo do tempo, assim como os aprendizados com Saktia. Contudo, as dunas apenas mudam de lugar, se transformam, mas a essência não muda, permanece nos grãos de areia. O rapaz que amadureceu e virou um homem optou por não usar a sua maturidade de forma adequada. Mas, como o próprio Siraque entendia muito bem, é muito fácil ficarmos cegos quando queremos enxergar o mundo pelos olhos da mente e não da alma.
A alma não pensa, ela sente. A vida não é feita de pensamentos, é feita de sentimentos, de sentido, de sentir. O sol se pôs. A mensagem foi lançada e enviada, e o destino foi traçado. Depois de 5 meses, Joseph retornou com a sua caravana. Estava cansado. Parecia ter envelhecido alguns anos desde a sua partida. Pensou que Hasna iria perturbá-lo com toda aquela história de se sentir só. Então comprou-lhe a joia mais cara e magnífica que já vira em toda a sua vida. Quis entregar-lhe esse verdadeiro tesouro o mais rápido possível. Ele e uma pequena comitiva chegaram e entraram no grande pátio de sua casa. Alguns empregados vieram ajudar os homens no desmonte dos animais. Levar os animais para se alimentarem, assim como também os homens, no alojamento dos serviçais. Joseph entrou na casa e foi até a sala. Entrou no quarto e voltou. Onde está a minha esposa? Perguntou a uma das empregadas. Eles partiram, senhor, respondeu ela aflita. Como assim? Quem partiu? Sua esposa, senhor. Sua esposa e Benetá. E baixou os olhos. Joseph pegou a criada pelos braços e puxou-a para junto dele. Eu não entendi nada. Me explique, partiram para onde? Berrou. Eles fugiram, Joseph, afirmou uma voz vinda da entrada da sala. Joseph soltou a moça, que ficou com os braços marcados pelo forte aperto, e olhou para o homem em pé no hall de entrada. Era Isaías, um dos seus empregados que trabalhava em uma das lojas. Benetá levou Hasna para longe daqui. Fugiram durante uma noite, há uns 2 meses. Só descobrimos no dia seguinte, mas ninguém soube em que direção partiram. Por isso ninguém procurou alcançá-los. E por que ninguém tentou segui-los? Esbravejou Joseph, ainda incrédulo. Mesmo que quiséssemos, certamente eles estavam correndo à nossa frente. Planejaram a fuga. Não deve ter sido nada precipitado. Por que acha isso? Depois que eles partiram, descobrimos que Benetá passou a coletar o dinheiro de todas as joias e não só das 2 que ele costumava pegar. Disse que você tinha dado a ordem de que ele fizesse todas as coletas. Também passou a frequentar diariamente a sua casa ao invés de, semelhantemente, para entregar o dinheiro e fazer a prestação de contas. Não há mais nada a lhe dizer, meu amigo. Eu sinto muito. Provavelmente o filho nem é seu. Completou o homem gravemente. Filho? Que filho? Questionou Joseph, espumando pelo canto da boca, avançando contra Isaías. Calma, Joseph. Calma, homem. Gritou Isaías, tentando se proteger da ira de Joseph. Joseph pegou Isaías pelo pescoço e gritou com ele. Disse coisas sem nexo de que seus homens deveriam ter impedido a fuga, de que teriam que tê-lo avisado, de que queria Benetá morto e que não havia filho nenhum. Isaías se desvencilhou de Joseph e o jogou ao chão. Colocou seu corpo contra o corpo de Joseph, que estava de bruços, e o imobilizou. Agora chega, cale-se, gritou Isaías com toda a força. Se quiser saber de algo mais, terá que parar com isso. Senão quem vai morrer será você, ordenou firmemente o homem. Joseph acalmou-se com muita dificuldade e finalmente foi solto. Sentou-se no chão e começou a chorar como uma criança. Chorou até não aguentar mais, soluçou e esmurrou o chão. Muitos minutos se passaram e Joseph olhou para Isaías com os olhos inchados. Diga-me, amigo, diga-me o que todos sabem menos eu.
Isaías começou então a contar toda a história para Joseph. Joseph ouviu atentamente a narrativa de Isaías. Não havia muito mais a se complementar. Afinal de contas, Benetá e Rasna não contaram para ninguém sobre a sua fuga. Mantiveram segredo durante todo o tempo. Ficou sabendo que Rasna estava grávida, pois uma de suas empregadas desconfiou e começou a acompanhar de perto o crescimento da barriga, que ela tentou esconder a todo custo. Também descobriu que boa parte do dinheiro dos últimos 2 meses de faturamento havia ido com eles, assim como todas as joias e ouro que tinha em casa. Também levaram alguns bons animais, mas a maior perda foi a sua esposa. Depois de ouvir a tudo, mandou que todos saíssem de sua casa, pois queria ficar só. Os homens saíram e alguns empregados vieram para ver se ele precisava de algo. Saiam todos, eu quero ficar sozinho, gritou ele. Todos saíram. Pela primeira vez em muito tempo o palácio ficou vazio. O ambiente estava vazio, mas a solidão já o habitava há muito tempo. E aquela solidão que Joseph sentiu naquele instante é que acompanhou Rasna nos últimos anos. Joseph jurou que gastaria até o último dia de sua vida para encontrá-los. O que faria depois, só mesmo Alá poderia perdoá-lo. Os dias se passaram e Joseph finalmente saiu de casa. Como seus negócios eram praticamente autossustentáveis, o dinheiro continuou entrando. Ele sabia que poderia repor o dinheiro e o ouro que lhe foi roubado, mas também sabia que o roubo do seu amor não tinha reposição, e isso custaria muito caro a Benetá. Joseph preparou e organizou uma expedição para achar os fugitivos. Juntou alguns homens e todo o ouro que conseguiu para levar consigo. Deixou seus melhores homens administrando seus negócios e fez de Isaías o administrador geral, que faria os pagamentos dos funcionários de sua casa e dos eventuais tributos que lhe eram cobrados. Partiu com a esperança de voltar em alguns meses, trazendo de volta sua esposa. E apesar da vontade de matar Benetá, tudo o que ele queria era recuperar o máximo de ouro que estivesse com aquele traidor. Quanto ao filho, ele se esforçava ao máximo para crer que era o seu filho que ela levava em seu ventre. Saíram rumo ao leste. Em breve estarei de volta, imaginou, ao afastar-se da cidade e avistar ao longe o seu palácio. 2 anos se passaram desde que Joseph partiu. Durante esse tempo ficaram bem perto de pegá-los. Seguiram pistas e dicas obtidas pelo caminho. Joseph já havia gasto quase toda a sua fortuna na expedição, pagando por mantimentos, informações, homens e animais. Seus negócios longe dali iam muito bem. Bem para quem os administrava, já que pararam de prestarem contas a Isaías e ficaram com todo o dinheiro para si. Isaías também pegou boa parte do dinheiro para si mesmo, até que foi brutalmente assassinado. Os empregados da casa roubaram os objetos caros e sumiram. Aos poucos, o palácio ficou abandonado e precisando de cuidados. Quando o último homem deixou o local, os poucos objetos que sobraram foram saqueados pelos vizinhos. O local virou um edifício desocupado no meio da cidade. Depois de 1 ano, começou a ser usado como estábulo para animais. Alá realmente sabe o que faz, pois caso Joseph retornasse à cidade, seria morto por algum dos seus empregados. Depois desses anos, ninguém mais estava disposto a perder o que já havia conquistado e devolver tudo para o seu dono por direito. Os homens já haviam discutido esse assunto entre eles e chegaram à conclusão de que matariam Joseph
assim que ele colocasse os pés novamente na cidade. Joseph continuou a sua busca por mais alguns meses, até que ouviu de um comerciante que passava em uma caravana que havia alguém negociando lindas pedras a preço baixíssimo. Ele perguntou ao comerciante se esse ourives tinha cara de ser um farsante ou ladrão. Ele lhe respondeu que não era um ourives, e sim um vendedor de joia, e que não parecia ser ladrão, mesmo sabendo que para vender ouro baixo do valor, só se for produto de saque ou de roubo. Joseph podia apostar sua vida que era Benetá, quem negociava as pedras na cidade vizinha. Já quase falido, contava com a companhia de apenas 2 homens. Foi para a próxima cidade e pagou, com o pouco ouro que ainda lhe restava, o que devia aos homens, e prometeu-lhes mais quando voltassem à sua casa. Mas eles estavam interessados em receber naquele momento, e não em promessas futuras, visto que o retorno para casa estava incrivelmente distante. Joseph não tinha mais como pagar. Um dos homens apontou para seu colar com a pedra verde. Agora, até mesmo o próprio Joseph acreditava que a pedra de vidro era uma esmeralda autêntica. Pode nos pagar com isso, declarou um deles. Joseph desembaiou a sua espada e mostrou os dentes como um verdadeiro animal selvagem. Os 2 homens realmente ficaram assustados e com medo de Joseph. Vá para o inferno, esbravejou um deles, e os 2 se afastaram dele. Eu já estou nele, confessou entre os dentes Joseph. O homem seguiu pelos becos e ruelas da cidadezinha procurando pelos 2. Foi perguntando para cada pessoa que achava pela frente onde poderia comprar por joias a preços baratos. Durante horas ele procurou pista até que alguém lhe apontou uma direção. Vá até a feira perto do grande templo. Lá poderá achar joias e ouro a um preço bom. Apontou um senhor. Joseph sentiu seu coração disparar com a notícia. Foi em direção a esse templo e achou a feira. Várias barracas e muita gente em volta. Era um tumulto e uma gritaria organizada. Chegou devagar e se misturou à multidão. Foi andando até que viu ao fundo um homem que se parecia muito com Benetá. Ele tinha uma barba espessa, mas os cabelos e o rosto eram muito semelhantes. No tempo em que estavam trabalhando juntos, o jovem não usava barba nem bigode. Foi então que viu atrás dele a figura inconfundível de Hasna. Seu sangue gelou. Sem que percebesse, colocou sua mão direita na empenhadura de sua espada. Sua respiração ficou ofegante e suas pernas começaram a tremer. Uma parte dele queria pensar no que fazer, mas a outra já começou a fazer com que a sua visão ficasse escura nas laterais, enxergando apenas o homem de barba que estava à frente da barraca de joias. Era o ódio que tomou conta dele e de suas ações. Havia uma voz interna que lhe disse tudo o que ele já sabia, que ele deveria esperar e não matar o seu antigo amigo e o atual inimigo na frente de todos. Ele deveria esperar e fazer uma tocaia para pegá-los de surpresa. Mas de que importava a essa altura? A lei dos homens é feita na lâmina da espada, e ele é nada mais que um homem. Apesar de todos os pensamentos, ele já havia tirado a sua espada de sua cintura. Levantou-a e soltou um grito enorme. As pessoas saíram da sua frente e correram para se esconderem e se protegerem. Benetá deu um pulo para trás de susto e foi abraçado por Hasna, que levantou a sua mão direita pedindo para que Joseph parasse. Não! Gritou ela e se colocou à frente de Benetá. Antes de dar o golpe fatal, ele parou.
Saia da minha frente. Eu tenho contas a acertar com este demônio. Ele roubou tudo o que eu mais amava. Agora eu vou pegar o que é meu, mas eu vou levar a vida dele comigo. Berrou Joseph com os olhos vermelhos, suando frio. Ele não roubou nada que você amasse, Joseph. Apenas um pouco do seu precioso dinheiro. Se você quiser de volta, tome, respondeu Hasna, jogando algumas peças de ouro que estavam em seus bolsos. Você não me amava mais. Eu era apenas mais uma preciosa peça do seu tesouro. E não era isto que eu queria. Eu queria ser amada como antes, afirmou em prantos. Você está louca? Gritou Joseph. Você quer me dizer que está feliz aqui nesse antro com esse ladrão? Prefere isso a estar em nosso palácio? Sim, eu sou muito mais feliz hoje do que antes. Nesse momento, uma criança pequena saiu do fundo da pequena tenda. Era um menino. Joseph olhou para ele e por um breve momento baixou sua espada. Foi nesse momento que Benetá chutou o balcão que estava à sua frente em direção a Joseph. Hasna pegou seu filho e saiu correndo. Benetá pulou sobre Joseph antes que ele conseguisse empunhar a sua espada novamente e começou a lutar. Gritos e confusão correria por toda parte. Alguns aproveitaram a confusão e saquearam a sua tenda e um tumulto generalizado teve início. Os comerciantes puxaram suas espadas para defenderem suas mercadorias e houve pânico. Hasna tentou ver o que tinha acontecido com os dois homens, mas caiu ao chão junto com seu filho. O garoto foi chutado por alguém na multidão enfurecida e Hasna ficou desesperada em ver o seu filho aos berros, de forma tão vulnerável em meio a todo aquele tumulto e caos. Porém, não conseguiu levantar-se ao ser continuamente pisoteada pela massa de gente assustada. Alguém puxou o garoto do chão e o largou em um canto, salvando a sua vida. As pessoas iam e vinham de toda parte. A briga se espalhou como fogo. Só quando alguns homens armados que faziam a segurança da cidade chegaram é que a multidão se dispersou. No chão, restos de roupas, muito sangue, pessoas inertes e o corpo quase sem vida de Hasna. Os dois homens foram separados pelos guardiões que chegaram. Foram necessários 6 homens muito fortes para separá-los. Foi quando Benetá viu Hasna no chão. Ele se desvencilhou dos homens e correu ao lado dela. Jogou-se no chão e colocou suas mãos em seu coração. Joseph, quando viu aquilo, caiu de joelhos e começou a chorar. Foi se arrastando como um animal ferido até o lado dela. Ela respirava com muita dificuldade. Olhou diretamente para os olhos de Benetá e tentou dizer algo, mas não conseguiu. Depois virou o rosto e olhou para Joseph. Mexeu sua mão direita em direção a ele e ele a pegou com ambas as mãos. Me desculpe, sussurrou quase que inaudível. Eu só queria ser feliz. Joseph apenas chorava. Ela virou-se para Benetá. Cuide de Noah. Voltou-se para Joseph. Cuide de Noah. Deu um breve sorriso, puxou o ar e soltou pela última vez em sua vida. Os dois homens ficaram ali ao seu lado, apenas chorando e se lamentando por tudo. Foi Joseph quem se levantou e foi até o canto onde a criança estava para pegá-la. Ela chorava muito. Ele levou o pequeno Noah em seu colo e abraçou com carinho. Não se lembrava, mas ainda havia amor dentro do seu coração. Sua cabeça estava girando e olhou então para o corpo de Hasna. Mesmo imóvel, ela continuava linda. Chegou mais perto e viu que havia algo mais em seu rosto sereno. Felicidade. Ela se foi, mas estava feliz.
Havia encontrado um tesouro muito maior que ele deixou de dar ao longo do tempo, talvez por achar que já houvesse coisas mais caras a se adquirir. O amor. Hasna teve o amor que merecia, mesmo que por um curto período de tempo. O amor é eterno, é atemporal. Diante de tamanha tristeza e tragédia, deixou desaparecer os seus ciúmes e o seu sentimento de posse. Fechou os olhos e uma enorme onda de sensações veio até ele. A lua, a luz e a escuridão. Sentiu o batimento de Noa em seu peito. Sentiu o choro do garoto que já estava mais calmo, seu medo e sua tristeza. Sentiu o luto e o pesar de Benetá. Sentiu o amor verdadeiro dele por ela e a dela por ele. E sentiu a sua partida. Joseph ajoelhou e, ainda segurando Noa em seus braços, abriu seus olhos e o beijou na face. Tome, lembre-se do que ela lhe pediu. Cuide do garoto, disse Joseph a Benetá, entregando-lhe Noa. Joseph deu um beijo nos lábios secos de Hasna. Neste momento, assim como as dunas de areia que desaparecem e reaparecem, Joseph retomou sua verdadeira essência. Toda a sabedoria e maturidade conquistada ao longo de sua experiência com Saktia e Siraki fizeram sentido a ele. Mas o homem precisou passar pelo inferno para isso. Não precisaria se tomasse consciência antes, mas tomou, no momento em que, com sua mão, fechou os lindos olhos azuis de Hasna, que já não viam mais nada. Encarou então os olhos castanhos de Benetá e baixou o olhar. Levantou-se e saiu lentamente. Foi quando sentiu a pontada de uma espada em suas costas. Parou. Fechou os olhos e respirou fundo. Imaginou o que mais tinha a perder. A vida? Mas vivê-la assim, desta forma? Joseph viu, na escuridão de seus olhos cerrados, as areias do deserto e as pessoas com as quais cruzou em sua vida. Viu rostos e, dentro dessa escuridão, sentiu o que havia nesses rostos. Sentiu o pulsar da vida e a angústia que há dentro dessas faces. A angústia, e viu que vinha depois de tudo isso, o vazio. O vazio que há dentro delas e dele mesmo. Um espaço vazio que não precisa ser preenchido por nada. O vazio que ele tanto buscou entender. Não precisava mais procurar por nada, nem ir atrás de nada. Não tinha mais que buscar o sentido das coisas. Nesse vazio, nada mais precisava de sentido. Não precisava mais saber se Noa era filho dele ou de Benetá, ou saber o sentido da vida, ou a razão do sol nascer, ou da lua existir. Não tinha que saber sobre os planos de Alá, nem os motivos de muitos sofrerem e apenas alguns poucos serem felizes. Não havia mais necessidade em procurar sentido para tudo na vida. Neste vazio, onde nada mais precisava ter sentido, ele sentiu um alívio enorme, como se um enorme peso lhe fosse retirado de seus ombros e costas. Não procurar mais sentido nas coisas fez muito sentido, por mais paradoxal que possa parecer. Ele se sentiu tão aliviado e leve que riu e chorou ao mesmo tempo. Sentiu a lâmina da espada apertar as suas costas e, mesmo com dor, sentiu-se livre por tudo ser do jeito que tinha que ser. Entendeu que havia a mão de Alá guiando aquilo tudo, que nada havia ocorrido simplesmente ao acaso. A fuga de Hasna, sua morte, a ira que tomou conta dele, tudo foi como tinha que ser.
apenas isso. Joseph foi tomado por uma paz. Virou-se, respirou e esperou pelo golpe final. Em sua face havia serenidade e paz, exatamente como em Hasna. Benetá reconheceu esse estado de paz no rosto do homem que estava à sua frente. Levantou a espada e se preparou para degolar Joseph. Havia uma verdadeira multidão assistindo a cena, mas ninguém emitiu um único suspiro. O silêncio era mortal. Benetá soltou um grito enquanto baixou a espada. Ela passou a centímetros da cabeça de Joseph e foi enterrada até a metade do chão da terra e areia batida, tamanha força do braço do jovem. Joseph continuou com seus olhos fechados, mas sentiu quando a sua corrente e a sua pedra preciosa foram arrancadas do seu pescoço. Alguns segundos se passaram e ele quase caiu para trás quando algo atingiu seu peito. Lembre-se do que ela lhe pediu, murmurou Benetá. Só então Joseph abriu os olhos e viu o que havia ali. Benetá segurou o garoto e o estava dando para Joseph o pegasse no colo. Joseph o pegou quase que por instinto e olhou para o seu lado esquerdo. Era sua própria espada que estava fincada no chão, e o seu olhar estava nas mãozinhas de Noa agora. Benetá beijou carinhosamente o garoto. Que Alá o proteja sempre, querido, sussurrou o homem quase sem forças para permanecer em pé. Olhou para Joseph diretamente nos olhos. Lágrimas escorriam pelos olhos dos dois homens. Não disseram nada, apenas se encararam. Havia arrependimento e culpa naqueles olhares, mas também havia amor pela mesma mulher. Benetá finalmente se manifestou. Que Alá o acompanhe, a você e a criança. Fiquem em paz e sejam prósperos. Que assim seja, respondeu Joseph. Benetá virou-se e voltou para cuidar do corpo de sua amada. Joseph virou-se e olhou para o garoto em seus braços. E agora, aonde você quer ir? Com dificuldade tirou sua espada do chão e saiu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Joseph e o garoto pegaram carona com uma caravana até a cidade mais próxima. Quis sair dali o mais rápido possível. Não tinha mais dinheiro, mas não se preocupou com isso. Só quis ir para longe de tudo e de todos com quem já esteve. Teve algumas dificuldades em cuidar de Noa durante a viagem, mas obteve ajuda de alguns homens com muita experiência em paternidade. Um deles gabou por ter 20 filhos. Em verdade ou não, ele fez com que o pequeno Noa não morresse de calor ou de frio e tivesse o alimento certo para não morrer de fome ou desidratação, pois o pequenino só reclamaria da insolação tarde demais. Em contrapartida, Joseph ajudou ao máximo no preparo das tendas, monte e desmonte dos animais e tudo mais que fosse preciso durante a viagem da caravana.